Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual da EMF, professora Eda Mantuanelli. O tema da aula de hoje é divisão de monômios. É bem simples, é tranquilo. Só que para fazer essa divisão eu preciso retomar uma propriedade da potência, vista lá no sexto ano. É o seguinte, vou pegar um exemplo numérico para facilitar. Vamos pegar o 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, 8. Eu vou reescrever o 16, o 2 e o 8 como potência de base 2 para facilitar o entendimento. Para eu fazer isso, eu preciso fatorar. Né? Fatorar é transformar em um produto. Então vamos lá. 16, fatorando. 16 por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. O 16 ele pode ser escrito como 2 elevado à primeira, segunda, terceira, quarta potência. Então, 16, 2 elevado a 4, dividido por 2. Sabemos que 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, igual. Eu vou fatorar o 8 também, né? Embora já tenha aqui, eu acho que eu vou usar isso. O 8 pode ser escrito como 2 elevado a 1, 2, 3. Ok? Então, 8, é 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo. Se você reparar bem, a minha base aqui era 2. Vou pegar um amarelo que facilita. Era 2. Aqui também era 2. Ocorreu a divisão e o resultado também teve base 2 como resultado. 2, 2, 2. Mantém a base. Olha o que acontece com os expoentes. Aqui o expoente era 4. Aqui o expoente era 1. E o meu resultado ficou como expoente 3. Então aconteceu alguma operação entre o 4 e o 1 que resultou no 3. Claramente foi uma subtração. Lá na primeira aula, vimos que quando é multiplicação, mantém-se a base e soma os expoentes. Na divisão, é o contrário. Você mantém a base e subtrai os expoentes. Então 4 menos 1, 3. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Ok? Agora, vamos para a aula propriamente dita. Vou pegar como exemplo 12 x à sexta dividido por 3x ao quadrado. Lembrando que 3x ao quadrado tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Essa divisão pode ser representada da seguinte maneira: 12x à sexta sobre 3x ao quadrado. A divisão é uma fração. Igual. 12 dividido por 3 me dá um coeficiente 4. Aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. A base, no caso, é o x. Lembra? Mantém a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. Então, 4x à quarta. Vou pegar mais um exemplo. Menos 9x ao quadrado. Menos 9x ao quadrado. Dividido por 3x. Também, 3x tem que ser diferente de zero, porque senão vai dar menos 9x ao quadrado dividido por zero, e não existe divisão por zero. Ok? Vamos reescrever dessa maneira. Menos 9x ao quadrado dividido por 3x. O processo é o mesmo, né?
9 por 3, 3. Regrinha de sinais da divisão. Menos com mais, que não aparece, menos. Divisão de potências de mesma base. Mantém a base x, subtrai os expoentes. Aqui tem o expoente 1 escondidinho lá. 2 menos 1, 1 que também não aparece aqui. Ok? Então a resposta, menos 3x. Pegar um próximo exemplo bem interessante agora. 28a elevado ao quadrado dividido por 4a elevado ao quadrado. Podemos pensar da seguinte maneira. 28a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. 28 por 4, 7, como coeficiente. Divisão de potências de mesma base. Você mantém a base, que é o a, subtrai os expoentes. 2 menos 2, 0. Caímos num problema, né? 7 vezes a elevado a 0. Mas quanto vale a elevado a 0? Então, eu vou pegar mais um rascunho aqui para definir quanto é a elevado a 0. Vou pegar um exemplo bem prático. 2 ao cubo. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. Se você reparar, o grau do meu expoente está diminuindo. 3, 2, 1. À medida que diminui 1 grau, a minha potência, que é o resultado, vai sendo dividida por 2. Mas por que por 2? Não é à toa. A minha base é 2, então 8 dividido por 2, porque diminui um expoente, dá 4. 4 dividido por 2, dá 2, e assim sucessivamente. Se você pensar no próximo expoente, 3, 2, 1, 0. E se você seguir o padrão, dividindo por 2, eu tenho que 2 dividido por 2 é 1. Então eu posso concluir que 2 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, do 0 elevado a 0, não há definição. Com exceção de qualquer outro valor elevado a 0, o resultado é 1. Uma das maneiras de demonstrar isso. Não é a única, é uma das maneiras, talvez a mais fácil de ser compreendida. Ok? Voltando lá para o exemplo, temos 7 vezes a elevado a 0. 7. Sabemos que todo número elevado a 0 é 1. 7 vezes 1, estou trocando a elevado a 0 por 1. 7 vezes 1, 7. Uma outra maneira que você tinha para fazer isso é direto. Se você entendeu o contexto, pode fazer direto. 28 por 4, 7. A ao quadrado dividido por a ao quadrado é 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Dá o próprio 7 como resposta. Ou você poderia simplificar aqui embaixo também. Ó. Todo número dividido por ele mesmo é sempre 1. Ok? Mais um exemplo para ficar bem claro essa parte de divisão. Deixa eu pular o rascunho. 10x ao quadrado dividido por 2x elevado ao cubo. Bom, sabemos que 10 dividido por 2 dá 5. Divisão de potências de mesma base, mantém a base, que é o x, subtrai os expoentes. 2 menos 3, menos 1. Menos 1. Né? Caímos num outro problema. Expoente negativo. Né? Não podemos deixar assim, preciso deixar esse expoente positivo. E como proceder a partir de agora? Eu vou voltar para o meu rascunho, eu vou continuar de onde eu parei aqui.
Se você analisar o grau do meu expoente, 3, 2, 1, 0, o próximo expoente seria menos 1, seguindo essa ordem. E a minha potência, que é o resultado, também será dividido por 2, que é a minha base. E 1 dividido por 2 dá meio. Eu represento meio assim. 1 sobre 2. Deixa eu ver se consigo reduzir isso aqui. E fazer mais um exemplo só. Tirar isso aqui. O próximo expoente é menos 2. Menos 2. E a minha potência também vai ser dividido por 2, que é a minha base. Eu estou dividindo tudo por 2. Meio dividido por 2, quanto dá? Mais um rascunho. Meio dividido por 2. Bom, lembramos que a multiplicação de frações é direta, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Já na divisão, eu vou transformar essa divisão em uma multiplicação. Como? Vocês já viram no 6º, 7º ano como faz isso, mas vamos retomar rapidinho. 2 dividido por 1 é 2, então aqui também existe 1. Para eu resolver esse problema é assim. Mantenha a primeira fração, ao invés de dividir, eu vou inverter a operação. Eu não sei dividir, mas eu sei multiplicar. Então, se eu invertir a operação, eu vou inverter a segunda fração. Ao invés de 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Isso aqui é meio vezes meio, que vai dar 1/4. Só que eu vou escrever assim, meio elevado ao quadrado. Eu já explico por quê. Meio elevado ao quadrado. Se você reparar de novo, o meu expoente aqui era menos 1. O meu expoente agora é 1. Aqui não tinha nada, era 1. Aqui não tinha nada, era 1. Né? O meu expoente aqui era menos 2. O meu expoente agora é 2. Então repare que a base inverteu. 2 sobre 1 ficou 1 sobre 2. Elevado a 1. E o expoente que era negativo fica positivo. 2 sobre 1 elevado a menos 2 ficou 1 sobre 2 elevado a 2. E o mesmo expoente que era negativo agora passa a ser positivo. Então toda vez que eu tiver uma base elevada a um expoente negativo, eu inverto essa base e o expoente fica positivo. Voltando para o exercício, vai ficar assim. 5 que multiplica, né? X elevado a menos 1, aqui também não tem nada, mas eu sei que tem um 1 lá, x dividido por 1 é o próprio x, vai ficar assim, 1 sobre x elevado a 1, que é o próprio 1, nem precisa colocar, 5 que multiplica 1 sobre x, 5 vezes 1, 5, sobre x, aqui também não tem nada, é 1, ok? 5 sobre x. Mas 5 sobre x não pode ser considerado monômio. Por quê? A variável está no denominador e não no numerador, como nos exemplos anteriores. A variável no numerador, variável no numerador. Agora, a variável no denominador não é considerado um monômio. É considerado uma fração algébrica. Um último exemplo para acabar essa aula de hoje. 5A dividido por 15B. Bom, você pode escrever em forma de fração essa divisão, não tem problema nenhum. Pode ficar assim, ó, 5A sobre 15B. 5 sobre 15 dá para simplificar, né? Ambos por 5. Se eu simplificar por 5 e por 5, isso aqui vai me dar 1A sobre 3B, ou simplesmente A sobre 3B. Como tem variável
no denominador também não é considerado um monômio. É considerado uma fração algébrica. Ok? Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Aguardem a próxima aula. Potenciação de monômios. Ok? Até lá.